Jesus, se ele quisesse, ele não teria sido crucificado. Se Jesus quisesse, ele não teria sofrido aquilo que ele sofreu no seu martírio. Ele tinha o poder para isso, ele tinha capacidade para não ter passado pelo que ele passou, para não ter sofrido o que ele sofreu. Mas foi uma opção dele. Foi talvez o maior sacrifício que se tem notícia na história do mundo, da humanidade. Porque o espírito do poder e da elevação dele poderia ter feito o que quisesse, porque ele tinha essa capacidade. Mas ele optou por se sacrificar. E muito se fala, né, em outras religiões, para acabar com o pecado do mundo e tudo mais. Hoje a gente sabe que o sacrifício dele foi muito maior. E depois que Jesus foi crucificado, outros cristãos, os primeiros cristãos, depois daquilo que aconteceu com Jesus, também foram submetidos a um sacrifício muito grande. Tiveram muitos cristãos, e a gente sabe que isso é real, que foram morrer nas arenas, nos coliseus dos romanos, como entretenimento para os romanos na época. Eles também se sacrificaram sem reclamar, sem lutar, sem tentar resistir a esse sacrifício, porque eles tinham a consciência plena de que eles estavam levando a palavra de Jesus adiante, que eles tinham compreendido a palavra de Jesus e que tinham a certeza absoluta, uma fé inabalável num mundo maior, no reino de Deus, que era o reino de Deus que Jesus prometeu para eles. Então, eles não lutaram, não entraram em luta física, luta corporal, porque eles sabiam que não era esse o caminho. O caminho deles era do exemplo. E esses primeiros cristãos também se sacrificaram em nome de Jesus e para disseminar a palavra de Jesus. Mais uma personagem fundamental na história, Paulo, antigo Saulo de Tarso, que ao se converter ao cristianismo, sacrificou também toda um status de doutor da lei, de fariseu, de alguém que tinha um status material muito grande. Ele deixou isso tudo para trás, sacrificou tudo isso para virar tecelão e sair andando, peregrinando pelo mundo da época, disseminando também a palavra de Jesus por onde ele passava, e virou São Paulo da Igreja Católica, que foi o grande apóstolo dos gentios, que fala que aqueles povos que não eram judeus, não eram os israelitas, e onde ele levou a palavra de Jesus, também o conhecimento de Jesus, e espalhou a boa nova para muitos lugares. Mas para isso ele fez um sacrifício gigantesco, o sacrifício de deixar realmente toda a riqueza, todo o status que ele tinha como alguém muito diferenciado à sua época. Ele também fez isso. E o tempo foi passando e outros mártires, muitos santos da Igreja Católica, foram fazendo seus sacrifícios ao longo de toda a história. São Francisco de Assis, por exemplo, que também vinha de uma família rica e passou a sacrificar todo esse status de família rica para viver uma vida simples e tentar trazer de volta a pureza da palavra de Jesus. E assim foi passando o tempo. Allan Kardec também sacrificou sua saúde. Kardec foi orientado até pelos espíritos em um momento da sua vida, isso a gente encontra no livro Céu e Inferno, e ele foi orientado, falou: para um pouco de trabalhar, porque senão o seu corpo não vai aguentar. Mas ele não parou, ele continuou na codificação do Espiritismo. Mais um exemplo de sacrifício pela pureza da palavra de Jesus, pela pureza do cristianismo.
e acabou desencarnando realmente de uma forma prematura pelo que ele poderia ter feito se tivesse tido maior cuidado com a sua saúde, mas ele se sacrificou por outras pessoas. E como não falar também de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, que também tiveram condições de ter uma vida de abundância material. Se Chico Xavier pegasse aqueles livros e recebesse 1% da venda dos livros os 400 e tantos livros que ele escreveu, ele teria ficado rico. Mas ele abriu mão de tudo, ele sacrificou tudo isso por uma vida simples, para poder levar novamente, como esses outros exemplos da nossa história, a palavra pura de Jesus. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra de Menezes, a mesma coisa, médico, na época que ali os médicos eles se enriqueciam, no século XIX, foi deputado, político, mas nunca, sempre deu o que era dele, assim que seria dele, para outras pessoas, um sacrifício de seu tempo, de sua energia, da sua vida material. Então, pessoal, vocês veem que eu estou repetindo a palavra sacrifício e dando exemplos inúmeros de pessoas que se sacrificaram para poder espalhar ao mundo a palavra de Jesus, começando com ele próprio, que foi crucificado. Com certeza isso foi algo que permitiu com que o mundo olhasse mais para ele, com que essa palavra dele, com a boa nova, a palavra do amor, a palavra de um Deus amoroso, de um Deus paternal, seguisse para o mundo inteiro como acontece hoje, tendo o amor à frente de qualquer coisa, a caridade à frente de qualquer coisa. Mas hoje, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, o mundo está cheio de tecnologias que nos trazem conforto, comodidade. Nós conseguimos falar com o mundo inteiro em poucos segundos. Nós conseguimos nos locomover facilmente. O mundo mudou muito do que da época da maior parte dessas pessoas que se sacrificaram pela humanidade. E aí vem a pergunta: será que a gente precisa se sacrificar da forma como aqueles primeiros cristãos se sacrificaram, morrendo por uma causa, morrendo pela palavra de Jesus? Será que a gente precisa se sacrificar, cada um de nós, a se despojar de todos os nossos bens e seguir Jesus, como ele uma vez sugeriu a uma pessoa que queria segui-lo? Hoje as coisas são diferentes, e Kardec já nos trouxe isso lá no século XIX, através da mensagem dos Espíritos. Segundo Kardec, segundo os Espíritos que passaram isso para Kardec, o nosso grande sacrifício hoje é o sacrifício espiritual, muito mais do que o sacrifício material, porque eles ensinam que o nosso ganho material, nosso crescimento material deve ser um crescimento para servir a outras pessoas, através do nosso conhecimento, da nossa capacidade de auxílio e tudo mais que vem junto. Mas o nosso sacrifício espiritual, e o que é esse sacrifício espiritual de que nos fala Kardec? É o sacrifício de hábitos, sejam eles físicos, mentais, que nós acabamos levando no nosso dia a dia, e nós temos muita dificuldade de abandonar certos hábitos, como por exemplo, guardar mágoa, guardar rancor, não perdoar, falar mal, querer sempre estar em primeiro em todas as filas, em todos os lugares, passando na frente dos outros, querer ser prioridade aonde quer que a gente passe, achando que a gente pode mais que os outros, e assim vai, uma série de hábitos, uma série de atitudes que a gente não quer largar, que a gente não quer soltar de jeito nenhum. Se a gente tem dificuldade de perdoar,
Imagina um sacrifício do tamanho do que aqueles primeiros cristãos tiveram, de falar: tudo bem, pode me levar, porque eu sei que o reino não é deste mundo aqui. Mas a gente tem muita dificuldade em se desapegar do que é deste mundo aqui. A gente tem uma dificuldade enorme em abandonar um dia de conforto, um dia de programa, um dia de série, para sair e ajudar alguém, ou para sair e para fazer uma ligação que seja para alguém que está passando dificuldade. Então o sacrifício espiritual, ele é algo muito grandioso. Grandioso nas pequenas coisas, que é isso que é interessante. Grandioso nos pequenos atos, de conseguir olhar para o outro e falar: não, eu vou esperar um pouquinho agora, deixa ele na minha frente. De conseguir sair um pouco do nosso mundo, que hoje em dia a gente está cada vez mais fechado nesse mundo aqui, na palma da nossa mão, né, nos nossos celulares, e olhar um pouquinho em volta e sacrificar às vezes uma mensagem que a gente estava querendo ver, ler, para olhar um pouco para o nosso filho do nosso lado que está querendo conversar com a gente, para sacrificar um post do Instagram que a gente não vai deixar de ver, para poder conversar com alguém que está do nosso lado, para poder enxergar alguém do nosso lado. São esses pequenos sacrifícios que na nossa sociedade tão avançada a gente tem muita dificuldade de fazer. E a gente tem exemplos maravilhosos de sacrifícios que nos rodeiam o tempo todo e a gente não enxerga. E a gente não consegue fazer o mínimo de sacrifício em prol das pessoas à nossa volta. A verdade é que a gente ainda precisa avançar muitos degraus para chegar onde essas pessoas, né, no começo da história do cristianismo, fizeram o que elas fizeram. Porque a gente mede a nossa dificuldade de fazer o sacrifício no tanto que a gente está agarrado nos bens materiais, na nossa vida, na nossa comodidade, no nosso conforto, na nossa zona de conforto que a gente leva aqui na Terra, enquanto encarnados, que vai acabar, uma hora vai embora, e a nossa vida mesmo vai ser lá do outro lado. E é isso que a gente precisa lembrar. Lá do outro lado, quando a gente desencarnar, no plano espiritual, é a nossa vida real. Só que se a gente ficar agarrado aqui nas coisas da terra, a gente vai sofrer. Porque uma hora a gente vai se ver sem isso. E aí como é que faz? Como é que eu fico? Uma coisa interessante nos ensinamentos da codificação, Kardec nos trouxe, é que perguntam para ele, né, assim, é errado se alguém se sacrificar por outra pessoa, se alguém, por exemplo, entrar na frente de uma bala, de um tiro, para salvar outra pessoa? Ele fala: não, se for um sacrifício verdadeiro, se for um sacrifício por outras pessoas, isso não é errado. O que é errado, muitas vezes, aí a gente lembra daquela passagem que a nossa mão esquerda não veja o que a nossa mão direita dá, que aí vem a mesma coisa da caridade, né? São esses sacrifícios que a gente faz, um sacrifício para postar nas redes sociais. Hoje em dia é mais ou menos isso. Olha o sacrifício que eu estou fazendo, olha aqui eu em tal trabalho, olha aqui eu no meu domingo indo distribuir coisas para as pessoas, indo ajudar e tudo mais. Um sacrifício mais para alimentar o seu ego, seu egoísmo, do que um sacrifício em prol das outras pessoas mesmo, que a gente vê demais hoje em dia, né? Então o sacrifício ele também tem que ser silencioso, como a caridade. Eles estão muito juntos, né? É muito parecido, né? E a caridade ela não precisa de propaganda, não precisa mostrar que faz nada disso. É algo que a gente faz em silêncio, é algo que a gente faz para os outros. E é uma coisa muito interessante da gente pensar realmente, né? Quando eu vou fazer alguma ação, quando eu vou doar, sacrificar um pouco do meu tempo, sacrificar um pouco do meu sono às vezes, ou dedicar uma parte
do meu salário, da minha vida material para alguém, é algo para a gente refletir. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo ajudar? Esse é um ponto importante também, que parece que não, mas é verdade. Se eu estou indo ajudar pelos outros mesmo, se for pelos outros e não por mim, então eu estou no caminho certo. Mas isso é o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos. Mas tem um ponto importante. Às vezes a gente está ainda tão longe de nós praticar um ato de caridade que às vezes é bom até começar meio forçadão mesmo, sabe? Isso aí já é meu. Eu fiquei pensando sobre isso. Porque assim, às vezes a gente está tão longe disso que fala, eu preciso fazer alguma coisa, mas não vem ainda de dentro, não vem lá algo que é realmente lá de dentro do meu coração, é espontâneo, é natural. Para muitos de nós não é assim. Então às vezes a gente precisa, não, eu vou porque eu sei que isso é importante, porque uma hora eu vou sentir a alegria desse ato de sacrifício de caridade, isso vai me ajudar a evoluir, a crescer. E naturalmente as coisas começam a acontecer, porque você, quando se doa a alguém, você entende, você empatiza mais com o sofrimento alheio. E a hora que isso acontece, a ação de caridade, a ação do seu sacrifício vai ficando cada vez mais natural. E você quer fazer mais isso, porque é bom. É bom, a gente está no mundo para se ajudar, para ajudar um ao outro. E todo mundo precisa de ajuda, todo mundo. Nós vamos precisar de ajuda no momento da nossa vida. Isso não há dúvida. Não há dúvida. Então a passagem de Jesus em que ele fala disso é aquela passagem que uma pessoa vai fazer uma doação, um sacrifício de alimento, e era muito comum que se sacrificassem animais, e existiam até tribos, existem ainda, umas tribos ainda perdidas por aí, que sacrificam pessoas para os deuses ou para Deus. O que Kardec nos explica que é por pura ignorância, de não conhecer o que é Deus de verdade. Mas a pessoa ia lá no templo, lá da época lá de Israel, ia entregar uma oferenda a Deus, como era comum no altar. E Jesus fala assim, antes de você deixar aqui a sua oferenda, vá lá fora e deixe para fora toda a sua mágoa, se acerte, perdoe quem você tem que perdoar, se acerte com quem você brigou, peça perdão, se ajeite com as pessoas. Na hora que estiver tudo bem, tudo tranquilo, tudo perdoado, sem rancores, sem brigas, aí você pode voltar aqui, porque aí o seu sacrifício vai ter sido feito. E é isso, que a gente tem que buscar realmente hoje em dia. Hoje em dia o mundo avançou realmente, só que a gente tem muito sacrifício para fazer. Então, para finalizar a palestra de hoje, eu convido a todos a refletirem, nesse momento que a gente espera para tomar o passe, durante o passe, o que eu posso sacrificar? Do ponto de vista do sacrifício espiritual. Com quem que eu tenho que me reconciliar? Quem que eu não perdoei ainda? Eu preciso perdoar. Qual rancor eu estou guardando dentro de mim que eu preciso liberar para poder entrar no templo ao lado de Jesus, como aconteceu, como Jesus disse? Então que a gente possa refletir isso, levar isso para o nosso dia a dia, que a gente possa conseguir, a gente pede a Deus e a espiritualidade que nos ajudem, nos iluminem, para que a gente tenha essa clareza de quais os sacrifícios a gente tem que fazer e nos dê força. A gente pede a Deus nas nossas orações que nos dê força para que a gente consiga fazer esses sacrifícios com sabedoria. Uma boa noite a todos.